É novo, um novo programa que está começando agora, aqui na Canção Nova. Muito boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua companhia. O Além da Notícia de hoje traz um tema especialíssimo, inédito também aqui na nossa abordagem. Pela primeira vez, vou falar aqui sobre a cultura woke, a agenda woke e a batalha cultural e política nestes tempos atuais. Vai ser um prazer enorme poder debater sobre este assunto aqui, sabendo também do seu interesse e do quanto este tema hoje, ele a todos nós é importante para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento e, sobretudo, a gente deve combater essa cultura woke, essa ideologia woke, como entendê-la, o que fazer, como nos proteger. A gente vai conhecer hoje aqui tantas coisas que estão envolvidas nessa cultura, e recentemente nós ouvimos falar muito sobre ela, especialmente por causa das eleições americanas. Foi uma verdadeira batalha política que se deu lá. O lado republicano combatendo a cultura woke como uma das suas principais políticas propostas. O outro lado tentando empreendê-la cada vez mais, tentando mostrar para a sociedade que ela realmente é uma coisa boa. Pois bem, e nós aqui hoje, o que vamos falar sobre isto? Eu tenho o enorme prazer de receber em nosso programa mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme Shelby. Eu fico realmente contente de tê-lo aqui conosco. Alegria toda minha, Ronaldo. Prazer estar aqui, um abraço a todos. Obrigado pela sua disponibilidade. É procurador da República, especialista em segurança, infância e educação, e agora com especialização HELP Infância, ou com um trabalho de especialização HELP Infância, que eu quero também me debruçar sobre ele daqui a pouquinho na sequência do nosso programa. Mas, doutor Guilherme, a gente tem aqui um grande desafio. E para apresentá-lo melhor, eu preciso me ater ao texto, porque este tema ele é realmente bastante delicado, não é? E eu procurei, depois de bastante análise, trazer esse seguinte texto de abertura. Acordei. Este é o significado literal da palavra woke, passado do verbo wake, que significa acordar e despertar. Recentemente, esse termo ganhou significados bem mais amplos. Na gíria norte-americana, ser ou estar woke pode indicar a postura política com a qual você mais se identifica. Analistas políticos americanos consideram que a questão woke influenciou significativamente os eleitores na eleição de Donald Trump, ferrenho opositor dessa ideologia. As críticas à cultura woke questionam principalmente os métodos impositivos adotados por seus defensores, chamados policiais da linguagem, que facilmente taxam os demais de misóginos, homofóbicos ou racistas. O que começou como um choque cultural vem se transformando em um enfrentamento político. Bom, a partir daqui, eu já quero agora fazer a pergunta para o nosso convidado. Mas como é que começa? Onde é que está o início do que nós estamos vendo agora, desta batalha cultural? Como entender? Como é que ela nasce? O princípio básico é que é uma ideologia política. É filha da teoria crítica, que nasce, tem as sementes plantadas por Karl Marx no Manifesto Comunista. Portanto, para explicar a cultura woke, nós temos que voltar aí quase 2 séculos. E retornando lá a 1848, por que 1848, Ronaldo, amigos? Porque é a data da primeira edição do Manifesto Comunista, a Bíblia do Socialismo. No Manifesto Comunista, Karl Marx, eu vou até ler aqui o que ele propõe. Uhum. É importante porque eu venho trazer o que está nos livros. E já estamos aqui estabelecendo as bases do início da compreensão. De onde vem a cultura woke? Sim. Então, Karl Marx diz assim, Manifesto Comunista, o socialismo só pode ser implantado com a suplantação forçada de todas as condições sociais existentes. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente. Ele é muito claro. Olha o que ele diz. Seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social vigente. Portanto, o socialismo não é só um sistema econômico. Não. Ele quer influenciar cultura, psicologia, família, sexualidade, nutrição,
todos os aspectos da vida social. Religião, os conceitos e valores do wokeismo, eles não se apresentam como socialistas. E, de fato, talvez muitos deles nem saibam. Por que Marx propõe isso aqui? É bom, eu não vou citar aqui, não vou ler. Marx, no Manifesto Comunista, o socialismo, propõe muito mais do que destruir a ordem social vigente dos países ocidentais cristãos. Ele propõe destruir a família. O Manifesto Comunista fala abertamente. Destruir a família monogâmica. Um homem e uma mulher. O Manifesto Comunista fala em abolir as religiões. Ele é expresso. Portanto, lá no Manifesto Comunista, você já vê que o socialismo não quer a justiça social, igualdade e o bem dos trabalhadores. Não, ele quer muito mais do que isso. Ele quer mudar completamente a ordem social, cultura, religião, etc. E ele fala de forma forçada. Porém, qual foi a transição? Perceba que as primeiras revoluções socialistas não foram culturais, foram pelas armas. O Bertrand Russell, ele diz que é um grande matemático, ateu. Tanto ele agora é um ateu falando do socialismo de Karl Marx. O Bertrand Russell fala assim, o comunismo nunca vai dar certo porque ele se baseia no ódio. Ele não se baseia na defesa dos trabalhadores. O comunismo, e Karl Marx, tem ódio dos burgueses, dos ricos. É o ódio pelos ricos. Por isso que Karl Marx propõe a eliminação mediante balas de revólver na cabeça, como diz o poeta Bertolt Brecht. Veja como o socialismo ele é hipócrita, porque Bertolt Brecht faz um poema dizendo uma boa bala na cabeça de um bom burguês. O ódio do socialismo pelos burgueses, pelos ricos, é tamanho que eles fazem poesia da morte violenta e do genocídio. E eu posso trazer isso exatamente agora para esse contexto do wokeismo ou wokeísmo que afeta drasticamente a juventude. E como é que a gente percebe isso nos jovens? Uma raiva a tudo que é estabelecido, uma raiva à religião, uma raiva aos padrões de comportamento, tanto que se manifestam na forma revoltosa de se vestirem, de se portarem, de se comportarem. Parece que eles carregam uma rebeldia interior tão forte, é um ódio a tudo que não dá certo, culpando sempre terceiros. A gente percebe isso, uma revolta, um ódio interior. Sim. Por que o ódio? Porque aquela revolução que era dos trabalhadores, que pelas armas derrubariam a sociedade, as sociedades ocidentais cristãs, pelas armas, impondo o que foi na Rússia, em Cuba, na China, foi a violência. Foi pelas armas que a Revolução Socialista se impôs. Isso fracassou. Essa revolução, o wokeismo, é filha da escola de Frankfurt. Por quê? Porque eles é que criaram todo o sistema filosófico, antropológico, sociológico, para esse wokeismo hoje existir. Qual é o fundamento? Criticar todas as estruturas do capitalismo, da igreja, da família. Crítica, por isso teoria crítica. Uhum. E essa teoria crítica só tem um objetivo, suplantar a ordem capitalista e cristã. É bom dizer cristã, sim, porque o capitalismo é um sistema econômico. Quem é o maior ícone hoje da moda? Um marxista, Che Guevara. Tivemos vários desfiles. Você imagina, o capitalismo quer dinheiro, ele é um sistema econômico. Ele não é cristão, ele não é ateu. Se o ateu dá dinheiro, ele vai ser ateu. Se é o cristão, o capitalismo é sistema econômico, é o motor. Já o cristianismo é valores. E o que hoje o wokeismo combate é o cristianismo. Porque eles perceberam que a base da sociedade ocidental, que sustenta, eles têm um texto, inclusive, estudos sobre autoridade e família, onde eles constatam que o que sustenta essas nações capitalistas, Ronaldo, é surpreendente. Olha o que os socialistas... Tem um estudo em alemão, Studien über Autorität und Familien. E nesse estudo eles dizem assim, são 3 os fundamentos da sociedade. Não são os bancos, não são os recursos financeiros. Sabe o que são? Família, escola e, pasme você, igreja. Porque é nesse lugar, Ronaldo,
que se cria na mente das crianças a noção de autoridade, que é o que eles querem destruir. Bom, para quem ainda não entendeu, não sabe do que nós estamos falando, precisa visualizar algo. Vou chamar agora a reportagem que a gente preparou para introduzir-nos neste tema, mesmo depois dessa já introdução aqui sólida que a gente fez. Acompanhe aí. O uso do termo woke surgiu na comunidade afro-americana. Originalmente, ele queria dizer estar alerta para a injustiça racial. Acredita-se que quem o cunhou foi o romancista William Melvin Kelley, autor de uma série de artigos em 1962. O termo ficou esquecido por um período e ressurgiu na última década com o movimento Black Lives Matter, criado para denunciar a brutalidade policial contra pessoas afrodescendentes. A diferença é que, desta vez, seu uso se espalhou para além da comunidade negra e passou a ser empregado com significado mais amplo. Isto é, para algumas pessoas, ser woke é ter consciência social e racial. Já para outros, o termo descreve hipócritas que acreditam ser moralmente superiores e querem impor suas ideias progressistas sobre os demais. As críticas à cultura woke questionam principalmente os métodos impositivos adotados por seus defensores, chamados policiais da linguagem, que facilmente taxam os demais de misóginos, homofóbicos ou racistas. É exatamente o que você acabou de ver e o que nós estamos aqui agora nos debruçando, que a gente vai continuar falando sobre essa questão woke, presente no mundo, mas presente dentro da nossa casa, presente na escola do nosso filho, presente lá na universidade, está presente nas ruas, e uma outra presença se faz muito necessária, a nossa presença com os valores para nos contrapormos exatamente a esta desordem que está sendo proposta. Doutor Guilherme, quando eu falo desordem, pode até assustar a muita gente, mas a cultura woke, ela propõe realmente essa desordem, e a gente poderia até, eu vou até pedir à nossa equipe aqui, ponha no vídeo aqui, por favor, um clipe. Olha o que a cultura woke faz com os jovens, antes e depois. A gente vai ver uma sequência aqui, veja só, antes, aquele jovem, veja como ele está hoje, não é? Aquela jovem antes, olha como ela está hoje. Veja aí, olha, mais ainda. Outras imagens. Isso fisicamente acontecendo. Veja só. Isto explica muito do que nós temos visto dentro das nossas casas. Acontecer com nossos filhos, com nossos netos, com nossos sobrinhos, afilhados. A gente tem visto acontecer isso, olha. Não é uma coisa leve, não é? É pesado o que está acontecendo, né, doutor? Por incrível que pareça, isso foi escrito em livros. Existe um livro chamado Eros e Civilização, Escola de Frankfurt, o autor Herbert Marcuse. E nesse livro, o Herbert Marcuse, o subtítulo desse livro é interessante, Uma interpretação filosófica do pensamento de Sigmund Freud. E o que o Marcuse diz? Se deixarmos as crianças praticarem, na verdade ele fala Junga em alemão, eu posso ter uma liberdade de interpretação e dizer jovens. Mas eu falo crianças, adolescentes e jovens. Uhum. Se deixarmos crianças, adolescentes e jovens livres para praticarem todos os atos e relações sexuais que bem entenderem, se isso for feito, diz Marcuse, vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Então o alvo aqui é uma ação política, não é moral. A moral é instrumento da política. Porque o que eles querem é destruir a semente. Para nós cristãos isso é importante. A Bíblia fala muito de sementes. Eles querem destruir as sementes que podem gerar a família. Portanto, a juventude, negando a sua sexualidade natural, é um gol para o socialismo cultural. O que nós estamos vendo são os frutos dessa ação cultural que quer destruir meninos e meninas. Não mais como Faraó, se os cristãos se lembram, né? Não mais como o rei Herodes, agora não. Transformando meninos em meninas, em meninas e meninos, por meio da cultura, da educação,
da propaganda, da publicidade. Esse é o aspecto visível, mas está nos livros. E por que destruir família monogâmica, patriarcal? Família bíblica. Marcuse é claríssimo sobre isso. Porque na antropologia socialista, a família é a causa do surgimento da propriedade privada. A família é monogâmica. E uma coisa sempre relacionada à outra, não é? Ele está indo na base. Você acha que alguma dessas pessoas vai ter família monogâmica? Um homem e uma mulher? Não. Estamos vendo aqui. Eu estava lendo sobre essa temática e um dos artigos que li, um especialista dizia assim, e quem são os atingidos por essa cultura woke que aceitam essas propostas aí? São aqueles mais fragilizados, os jovens fragilizados, os adolescentes fragilizados, que estão com um problema em casa, uma família desestruturada, que sofrem bullying, aqueles que se sentem inferiorizados a outros, geralmente são aqueles fragilizados, que não têm afeto, que não têm amor, que não têm uma boa relação, convivência, que não têm valores e que talvez não recebam princípios religiosos, são o alvo preferido para se fazer isso. Lembra que a criança é altamente vulnerável. Nós estamos vendo imagens de pessoas quase adultas, né? A maioria aqui com 17, 18 até 20, e 3 anos depois, numa universidade, é muito frequente isso, a pessoa não é mais o que era, mas já era adulto, não era uma criança que foi influenciada. Isso demonstra a fragilidade psicológica até dos jovens. Por quê? Quando eles são inseridos em ambientes de corrupção, ou o contrário, se eles fossem inseridos em ambientes de santidade, eles iam para o caminho da santidade. Mas se você, a criança ou o jovem, ele pode ser levado a qualquer lugar, infelizmente. Por quê? Altamente influenciado pelo ambiente. Agora, o ambiente. A gente vê que o ambiente que assusta hoje pais, e que não deveria ser um seguro, inclusive um lugar seguro, é a escola, é a universidade. Quantos pais a gente não escuta dizerem assim, eu estou já com medo do meu filho entrar para a universidade, porque eu vejo tantos e tantos exemplos de filhos que vão e se transformam, pais que perdem filhos. Por que esse ambiente está assim? Aqui tem uma origem lá atrás no governo militar, a gente tem que falar disso. O governo militar de 64, Goberido Couto Silva, o general, formulou uma das estratégias mais desastrosas da humanidade e do Brasil. Ele combateu o socialismo armado na guerrilha do Araguaia, os terroristas, e deixou a universidade livre para os socialistas falarem o que quiserem. Eu entrei na universidade em 82. Dezenas de professores, em plena ditadura militar, 82. A aula era sobre Marx. E o meu professor, eu tinha 16 anos, o meu professor, que mais me influenciou, ele veio de Frankfurt e dava aula sobre socialismo cultural. Então, as universidades no Brasil, desde a década de 70, se transformaram no berço, imagina, onde se formam os professores, onde se forma a elite. Você sabe que a escola pública é a formação da elite brasileira. Quem estava ministrando aulas? Os socialistas livremente. Teoria crítica, escola de Frankfurt. Então, na verdade, nós estamos... E isso, veja, não é só do Brasil. Isso já haveria de qualquer maneira. Mas na intensidade do Brasil, foi decorrência dessa estratégia extremamente equivocada de deixar a universidade livre para os socialistas. Nós lembramos um ex-senador de Brasília, as 3 aulas, ele dava 3 matérias, era a leitura do Das Kapital, em pleno regime militar. Então, veja, nós temos essa agravante, porque nos Estados Unidos, as universidades também estão bem contaminadas. Há outros fatores. Mas, no caso brasileiro, nós temos aí esse aparelhamento. A universidade brasileira, especialmente as públicas, o aparelhamento é de nível de 80%, 90% do corpo de professores. Vamos fazer assim? Está só no começo do nosso programa, você que está nos acompanhando aí de casa, daqui a pouquinho no próximo bloco, a gente vai aprofundar mais ainda sobre essa cultura woke. Eu vou trazer aqui exatamente o testemunho de uma mãe que hoje vive nos Estados Unidos e que vai nos trazer exatamente o que acontece lá e por que lá esse movimento woke se tornou muito forte e um reflexo para o mundo inteirinho. A gente vai para o intervalo e volta já.
É um tema forte, é denso e é tenso também, mas é necessário que seja falado, bem compreendido. Estamos aqui debatendo hoje a agenda woke e a batalha cultural e política em nossos dias. O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, o movimento LGBTQIA+, e outras coisas, o uso de pronomes de gênero neutro, o multiculturalismo, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. Aliás, tem três aqui, eu diria, o fronte do wokeismo, tem três bandeiras muito fortes: o aborto, a defesa das drogas e o conteúdo que incentiva sexualização infantil. E lá nos Estados Unidos, inclusive, uma proposta de mudança de sexo das crianças sem autorização dos pais, bancado pelo poder público. Foi o que assustou muita gente na última eleição americana. O que esses movimentos wokeistas, socialistas, tá? Socialistas todos, o que eles querem? Eles querem doutrinar as crianças nas escolas, porque conosco não vai ter saída. O que eles querem é implantar isso no sistema de ensino, na propaganda, na publicidade. E eles não têm força para obrigar. Então, o que eles fazem? Eles vão, sem autorização legal, falar nas escolas. Então, basta um professor ou alguns professores para doutrinar uma geração inteira. Aí a sociedade fala, não, peraí, você está mudando, com base em que você está fazendo isso? Aí vem contra as ações. Não, peraí, para se implantar isso, tem que se ter algum procedimento democrático. Não, eles que falam tanto em democracia, democrático, então, eles estão usando esferas não eletivas de poder, porque eles nunca vão ganhar isso no Congresso, para implantar a sua agenda. A gente viu recentemente e se assustou, o Brasil inteiro se assustou, numa palestra numa universidade brasileira, uma transexual, se eu não me engano, acho que era transexual, dando uma aula e o tema era aquele: educar com o ânus, com aquele termo de duas palavrinhas, de duas letrinhas. E aquilo chamou a atenção do Brasil inteiro, mas defenderam aquilo, aqueles que pensam igual, defenderam como algo extremamente legítimo, correto, sem nenhum problema, está tudo bem, está tudo certo. Assustou isso, né? A ideia básica dessas ações... É normalizar tudo, né? Aqui a gente tinha que falar de um outro tema, que chama a janela de Overton. Um publicitário que criou um sistema de como normalizar o impensável. Ele criou uma estratégia paulatina, com começo, meio e fim, para você tornar normal o que hoje, no futuro, tornar normal no futuro o que hoje é impensável. Então, essas ações, lembra do homem nu com duas meninas no Museu de São Paulo? Sim. Lembra da exposição pornográfica no Rio Grande do Sul? Sim. Também numa mostra. Que museu? No museu para crianças. Para crianças. Sim. Os folders eram um museu para que alunos de escolas de ensino fundamental fossem visitar. E agora essa aula aí. E aquele professor também numa universidade andando nu no pátio do colégio, considerando aquilo ser uma aula. Dando aula pelado, completamente pelado, no meio de jovens ali rodeando. Então, a janela de Overton é você fazer coisas bizarras, mas procurando apoios paulatinos. Vamos resumir a história. Você faz coisas impensáveis. Todo mundo repugna, mas os malucos, vamos chamá-los pelo nome, eles criam lá um professor de uma universidade que diz, não, eu não diria isso, mas em alguns casos, aí começa o processo de normalização. Daqui a pouco um artista, eu também acho, daqui a pouco um grupo de pessoas, e daqui a pouco você está achando normal. É o caso de homens biológicos entrando em banheiro feminino. Por quê? Ronaldo, por quê? Pensa comigo. Por que temos um vagão, você que mora em São Paulo ou no Rio, por que temos vagão de metrô só para mulheres? Porque os homens, e aí não é uma generalização, os homens são autores de 95% das violências sexuais. Homem aqui é sexo biológico. O homem pode se vestir mulher, continua homem. O homem pode dizer que é mulher, continua homem.
E esse processo, nos vagões, ninguém questiona. Aí o homem quer entrar no banheiro, e aqui não está nenhum preconceito com pessoas. A questão é quem vai controlar. E nós sabemos muito bem, mesmo transexuais... Esses movimentos, a cultura woke é muito incoerente. Esse é um exemplo tácito de incoerência. Cria-se vagão no metrô só para mulheres, mas numa escola de crianças e adolescentes você permite que homem frequente banheiro de mulher. Aliás, eu estou com um artigo aqui do Luiz Felipe Pondé. Ele escreveu na Folha de São Paulo, ele é escritor, ensaísta, doutor em filosofia. O Pondé é conhecidíssimo no Brasil, acho que ele tem também participação nos jornais da TV Cultura, como comentarista. Ele escreveu dizendo assim: o wokeismo é uma forma de regressão cognitiva e tudo que ele toca vira nada. Agora, observa uma coisa interessante. Você narrou aí das causas. As causas deles, do wokeismo, entre aspas, são meio que universais. Defender as mulheres, defender os negros, defender a discriminação contra os gays. Eu sou favorável. Mas é só a placa, é só o verniz. Não é isso que eles vão fazer. Eles vão usar a causa do negro, da mulher e dos gays para a sua ação política, erotizar crianças, destruir a família e ações de corrupção do costume. Quer ver um termo muito usado pelo wokeismo? Quebrando tabus. Tem até um programa famoso, Quebrando Tabus. O que é isso? E, aliás, o senhor falou em programa famoso, a mídia brasileira presta um serviço enorme para eles. Tem um espaço enorme para eles. Se formos observar a forma como vem atuando a mídia brasileira, talvez as maiores emissoras do país, a gente percebe todas essas bandeiras aqui muito explícitas nesses grandes meios aí. Aí eu tenho uma surpresa para vocês. Estão preparados? Vamos ver. É difícil essa. Há um financiamento bilionário dessa causa. Por quem? Isso quer dizer que esses meios não estão fazendo isso de graça? Não. Eu não vou falar nomes por questões até de responsabilidade civil. Aqui são grandes grupos. Existem grupos financeiros da ordem de 2 trilhões de dólares de investimento. Grandes empresas que financiam multinacionais. Eu estou falando disso. Perceberam? Imagine uma multinacional, Nestlé. Imagine uma multinacional, Volkswagen, BMW, Toyota. Essas empresas precisam de financiamentos. Eu estou falando desses fundos trilionários, com o PIB maior que de muitos países. Esses fundos adotaram o wokeismo. E eles exigem das empresas que elas adotem as premissas do wokeismo. Aqui está... Então, atenção. Essas agendas aqui, LGBT, aborto, a causa negra, se utilizando do negro não pela causa do negro mesmo. Quando você vê tudo isso aqui, quando você observa um jornalismo enviesado, o que se tem feito com o jornalismo brasileiro, que se tem destruído o jornalismo brasileiro, quando você percebe determinadas mudanças que, mas por que essa TV está fazendo isso, fazendo aquilo? Não entendo, mudou muito. Saiba, há exatamente algo por trás bancando aquela mudança. Ronaldo, preste atenção, amigos. Eu não estou falando só do jornalismo, não. Eu estou falando do capitalismo. Como um todo, sim. Quando eu vou... O senhor está indo além do que eu trouxe aqui uma particularidade. Muito maior. Sim, sim. As emissoras de TV, é a parte até pequena. Eu estou falando das multinacionais, adotaram o wokeismo. Eu estou falando das grandes empresas brasileiras, adotaram o wokeismo. E não adotaram porque acham... Não, porque para obter financiamento junto a esses fundos trilionários em dólar, eles têm que seguir a agenda. Perceba aqui algo... Agora... É público, tá, gente? Sim. Se vocês forem no YouTube, eu não vou dar os nomes aqui, porque são grandes empresas, eu corro risco até de me processarem. Grandes marcas, mas isso é conhecido já do público também, realmente, a gente percebe isso. A gente percebe nas propagandas que eles bancam nos meios de comunicação. Quando eu citei aqui os meios de comunicação,
porque é a forma como a população vem sendo muito atingida, Sim. não é? Mas a gente percebe isso em marcas diversas, dos vários ramos do comércio, não é? Mas o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos alguns exemplos de que o capitalismo woke, ele está sendo obrigado a dar um passo atrás, porque o povo tem boicotado. O povo não tem concordado com as bandeiras que este capitalismo, esta marca, esta empresa, esta multinacional adotou e começa a boicotá-la. E agora, com a eleição americana do jeito que se deu, a gente não sabe como vai ser esse embate, né? É bom a gente lembrar, viu, que o socialismo, mesmo quando perde eleições, ele continua no poder, porque ele ocupou a mente das pessoas. E ele está ocupando hoje a mente dos jovens. Quem votou em Donald Trump são os pais e avós. Quem votou nos democratas socialistas, hoje o Partido Democrata Americano é socialista claríssimo. Radical, inclusive. Foram filhos e netos. Sim. A tendência é que os mais velhos morram primeiro. Se nós não agirmos sobre os jovens, a tendência é que eles se agigantem. No Brasil ainda há esse revés, né? No Brasil nós vemos uma situação. Então, portanto, não é uma ação de ganhar o poder político eletivo mais. Nós precisamos também, além do poder político eletivo, nós vamos precisar ocupar escolas, ocupar o ambiente público com argumentos, Ronaldo. Então eu vou ilustrar com perfeição agora essa sua última fala. Vou pedir à nossa equipe que traga agora o depoimento de uma mãe brasileira que vive nos Estados Unidos há muitos anos e ela vai exatamente trazer algo sobre o que o senhor acaba de nos falar. Aqui nos Estados Unidos, essa ideologia woke, ela tem ganhado muita força, especialmente entre os jovens. E eu sou mãe de 2 adolescentes, eu tenho 3 filhos e 2 deles são adolescentes. E a minha filha, por exemplo, ela reflete exatamente o que está na moda nessas plataformas digitais. Só contar para vocês um testemunho, quando a minha filha começou o ensino médio, com 15 anos, ela foi aqui que a gente chama de high school, e então eu recebi as cartas da escola, a enfermeira me mandou uma carta, e eles não estavam me pedindo permissão, eles estavam simplesmente me deixando saber de que a escola fornecia camisinha e anticoncepcional para os adolescentes e eles simplesmente podiam ir lá e pegar e usar e desfrutar daquilo ali. Fica uma pergunta para nós. Se algo der errado e se minha filha ficar grávida, quem é que vai assumir? O governo? A escola? Não. Seria eu, no caso. Então, isso é o que eu não consigo entender. E nas escolas aqui a pressão cultural é muito grande. E tira totalmente a nossa liberdade de ser pai e mãe. Eu acho que essas questões precisam ser debatidas, pois os valores que ensinamos em casa estão sendo desafiados diariamente, principalmente aqui. Precisamos encontrar formas de recuperar o nosso papel como pais e restabelecer o equilíbrio nas escolas. Só assim podemos criar uma geração consciente, mas também responsável. Doutor Guilherme, ela acabou de dizer muito do que o senhor já tinha nos dito aqui. Estamos sendo desafiados no nosso papel de pai e mãe, estão tirando a nossa liberdade de ser pai e mãe, não é? E me chamou a atenção uma coisa. O que uma enfermeira da escola tem a ver com a educação? Porque foi a enfermeira que ligou para ela, ou que passou a mensagem, a carta. A enfermeira da escola mandou a carta comunicando que os filhos estão recebendo camisinha, anticoncepcionais. O nível de instrumentalização que já está nas escolas americanas. No Brasil, isso ocorre, mas ainda não é generalizado. Mas, infelizmente, ocorre. Tende a avançar, viu? Porque o que se quer é dar autonomia de vontade a crianças até,
que a lei diz o quê? Absolutamente incapazes. Mas a escola e esse wokeismo não está nem interessado em lei. É bom lembrar, eles são revolucionários. Os revolucionários não são obedientes às leis que não lhe contemplam os seus interesses. Entendem? É por isso que a gente fala, nossa, mas a lei proíbe. Eles são revolucionários. E eles querem arregimentar os nossos filhos e netos. Com que responsabilidade? Nenhuma. É o que ela falou. Se tudo der errado, o pai e a mãe que não estão sendo comunicados vão arcar com os custos, com a dor, com as diversas consequências. E era interessante, ela era promotora da infância. E ela falava para mim assim, doutor Guilherme, as meninas de 14, 15 anos já têm toda a condição de ter relação sexual, nós temos que liberar as meninas, os meninos fazem sexo, as meninas também. E eu ponderava, mas e das consequências? Ela tem como assumir? Não, isso é camisinha anticoncepcional. Um ano depois eu ligo para falar com ela. Ela está de licença médica. Nossa, ela está bem? Não. Foi a sobrinha dela que engravidou aos 19 anos de idade e ela está passando por uma crise. Então veja, quando é da família dela, ela não pode, não é correto, ou um drama. Mas para as crianças e adolescentes de fora, ela tem uma outra mentalidade, que é esse wokeismo, que é irresponsável. Porque, primeiro, os pais têm o direito, para o Brasil agora, gente, sobre isso aqui. Os pais têm o direito constitucional de criar e educar os filhos menores. Tudo que acontecer na escola relativo à formação moral, pela lei, os pais têm que ser comunicados previamente e, se não concordarem, podem dizer não. Convenção Americana dos Direitos Humanos. Segundo, a responsabilidade civil decorrente dos atos dos filhos é dos pais. Eles arcam com os atos que os filhos praticarem. Por exemplo, quebrar uma vidraça, agredir um professor, um colega. Quem vai pagar a indenização? O pai. Por razão lógica, eles são responsáveis legais. Tem um outro artigo que diz: os pais representam os filhos menores de 16 anos. Eles têm o direito constitucional de querer educar. Então a escola não pode intervir nessas facetas, nesses aspectos fundantes. Escola não é para orientar os alunos sobre temas morais, principalmente quando são ilegais. Porque não há, nesse ponto aqui, nenhuma autorização legal para isso. Eu quero te dizer a notícia ruim agora. Se eu der uma notícia boa, agora vai ser uma notícia ruim. Em muitas escolas, crianças de 11 anos são ensinadas a prática sexual, sendo que o Código Penal pune como estupro de vulnerável quem mantiver prática sexual com menor de 14 anos. Então, a escola não tem esse conhecimento legal, muitos fazem isso. Eu quero até te dizer, Ronaldo, nem todos os professores são perversos, tá? Muitos fazem isso até desesperados, porque há gravidez na infância, há gravidez na adolescência. Porém, não é desse jeito, você estimulando a prática sexual das crianças. Bom, o senhor tem, inclusive, um trabalho de orientação a pais, a professores, diretores, quanto à legislação, como proceder em casos assim nas escolas. Tanto as famílias quanto os professores e os gestores da educação, secretários de educação, os diretores de regionais e os diretores de escolas, assim como professores, desconhecem as leis. Esse é o grande problema no Brasil. Cada um faz o que bem quer. Na Bíblia tem juízes, né? Cada um fazia o que bem quer. Não vai funcionar. Então, o que nós precisamos? Restaurar a ordem. Conhecer a lei. Conhecer a lei. Professor, diretor, educador, famílias, família, pai, mãe, precisam conhecer a lei. A lei, graças a Deus, a lei nos protege, né? Agora é interessante, meu Ronaldo, que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que ser, por exemplo, Estatuto da Criança, são 320 artigos. Sabe quantos interessam ao professor? 20. Então é um crime pedagógico você dar 360 artigos para o professor, sendo que ele vai precisar conhecer mesmo, de verdade, 20. Então, isso é o que eu faço nos meus treinamentos. Eu resumo para a família. São 10 artigos. 10 artigos.
Direitos e deveres. Isso aqui é interessante, viu? Você sabia que na lei brasileira criança tem dever? Não. Qual o dever? Exatamente. Olha, eu ensino aos professores isso. Tem que fazer isso no primeiro dia de aula. Pessoal, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Sabiam que vocês têm o dever de respeitar as minhas orientações? Aí eu ponho lá, artigo 24 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação e o artigo 1634 do Código Civil. Vamos fazer assim? Gente, entra aí agora nas redes sociais, tem um monte de coisa lá que o Dr. Guilherme Shelby tem feito de formação, preparação, orientação de nós pais, professores, educadores, orientadores diversos. Entra aí, @Guilherme Shelby, tá aqui. Entra aí que você vai ver agora. E daqui a pouco eu quero falar sobre esse livro do senhor aqui também, olha, Os Cristãos e o Governo. Vamos primeiro para o intervalo, um respiro, a gente volta já já aqui na sequência. A agenda woke e a batalha cultural e política que estamos vivendo em nossos tempos é o tema do nosso programa de hoje. Estou recebendo aqui o convidado muito especial, querido amigo, Dr. Guilherme Shelby, procurador da República, especialista em segurança, infância e educação. E a gente está falando sobre esse tema. Saímos no último bloco com uma reflexão tão importante e eu quero voltar agora, Dr. Guilherme, para que a gente continue aqui e trazer agora para essa questão do wokeismo ou wokeísmo, dependendo da pronúncia de alguns, para falar sobre a cultura do cancelamento que veio com ela. A cultura do cancelamento que se expressa como uma forma de intolerância, de não aceitar o jeito do outro, o que o outro pensa, e de forma até muitas vezes odiosa, violenta, já usa exatamente aqueles termos de sempre. Você é fascista, você é xenofóbico, você é homofóbico e por aí vai, não é? Como é que a gente entende isso, um movimento assim? Adolf Hitler, no seu período inicial de conquista do poder, especialmente a partir do momento que assume, em 1933, o poder pleno, ele usa essa tática de desumanizar os seus adversários. Essa é uma tática nazista, fascista. Engraçado, né? Os que falam acusam os outros de fascistas, usam essa tática. Qual é? Quando eu chamo alguém de estuprador, de fascista, eu desumanizo essa pessoa, ou um conjunto de pessoas. Quando eu chamo de extrema-direita, quase chamando de nazista, uma forma de pensar divergente da minha, o que eles estão fazendo? Desumanizando. E quando você desumaniza, você permite cancelamento, prender sem o devido processo legal, condenar apenas de prisão sem prova suficiente, porque você está condenando um fascista. Não é mais um direito penal do fato criminoso, é o direito penal do adversário, do inimigo. Nós estamos vivendo isso no Brasil hoje. E aqui o cancelamento está muito ligado a uma outra coisa chamada lugar de fala. Esse é um outro termo utilizado nessa cultura woke. Eu tenho lugar de fala, isto é, eu sou gay, eu sou negro, eu sou mulher. Eles arrogam muito para si este termo lugar de fala. Que é filha, o lugar de fala é filho da luta de classes não mais econômica, mas social. Porque o socialismo migrou, não é mais o trabalhador que vai exterminar a burguesia. É bom lembrar disso, hein? Assim como Adolf Hitler quis exterminar os judeus, os socialistas também têm um grupo a exterminar. Exterminar igual os judeus, com a morte matada, com arma, os burgueses. Agora o socialismo não é mais isso. O socialismo agora é cultural. E eles trazem o ódio de classes de pessoas. O negro tem que odiar o branco. A mulher tem que odiar o homem. Perceba, é sempre o ódio que está subjacente às pautas de igualdade de gênero, de combater a discriminação. Não, isso é só a placa. E aqui entra este processo. Lugar de fala é uma forma de calar o adversário. É uma forma autoritária, muito gentil na forma. Lugar de fala, mas está relacionado à ideia de luta de classes. Quer ver como se manifesta? Mulher vota em mulher. Trabalhador vota em trabalhador.
Perceba o que eles estão falando. Negro vota em negro. O que eles estão dizendo? Isso foi muito atual agora nas eleições americanas. E vai ser no Brasil. Por quê? Porque essa é uma forma de trazer a luta de classes para os diversos âmbitos sociais. Eles fragmentaram. Só que lá não deu certo, né? Só que agora, na cultura, as meninas no ensino fundamental 1 já têm raiva dos meninos. Porque é colocado que os homens são agressores. Os negros são colocados que os brancos são maus e violentos. Então, você tem que trazer a escravidão de 200 anos atrás, percebam isso. Você tem que trazer o que aconteceu há 170 anos atrás, 150, como se fosse atual, para gerar o ódio. Não é a ideia de defender o negro, é a ideia de gerar um ódio dos negros contra os brancos. E até os próprios brancos, viu, Ronaldo? Muitas vezes se sentindo culpado. Eu tenho uma avó negra. E nós somos fruto da miscigenação, a antropologia brasileira. Chegou a tal loucura tudo isso que a gente viu recentemente na TV brasileira, um jovem cantor branco, artista branco, chorando num desses programas de reality, se sentindo culpado simplesmente porque era branco e porque era heterossexual. E ele chorou sentindo uma dor por isto. Onde está o erro em você ter nascido branco, em você ser heterossexual? É a loucura que se está levando hoje esses jovens. Uma coisa triste. Eu posso fazer uma coisa aqui agora? Para ilustrar melhor ainda, eu tenho aqui uma cantora católica que vai nos falar exatamente sobre isto. Como nós podemos nos contrapor a isso. A Gabriela Sá, tenho um imenso prazer de recebê-la aqui. Gabriela, bem-vinda. Infelizmente, nós, artistas católicos, temos percebido cada vez mais o avanço da cultura woke em músicas, filmes e livros, que atinge diretamente nossos adolescentes e jovens como algo moderno e esclarecido. Mas, no entanto, o que realmente essa cultura woke faz é subverter os valores cristãos que buscamos cultivar nos nossos lares. Na música, nós vemos letras que promovem estilos de vida e comportamentos que se opõem aos ensinamentos de Jesus. Filmes e séries apresentam protagonistas que relativizam o certo e o errado, e muitas vezes glorificando atitudes egoístas e materialistas, enquanto ridicularizam quem busca viver a fé. Livros que nossos jovens leem cada vez mais estão repletos de ideologias que negam a verdade absoluta de Cristo e incentivam a busca de uma verdade relativa. Como artistas cristãos, nós temos um papel crucial nessa batalha cultural. Nós somos chamados a ser luz no mundo das artes, a criar música, cinema, literatura que reflitam a beleza e a verdade do Evangelho. Nós devemos lutar com criatividade e coragem, oferecendo alternativas que edifiquem e inspirem os nossos jovens a seguir o caminho de Cristo. Precisamos estar vigilantes e comprometidos em proteger nossos adolescentes dessa invasão cultural. Que nós possamos unidos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, oferecendo a todos uma mensagem de esperança e salvação. Sejamos fortalecidos pela graça do Espírito Santo nessa missão, que Ele nos encha de parresia, sabedoria e amor para sermos verdadeiros evangelizadores através da arte. Obrigado, Gabriela, e continua fazendo bem esse trabalho que você faz com tanta magistralidade. Um grande abraço. O que dizer sobre isso que essa menina acabou de falar, hein? Na verdade, é uma pauta contra os valores cristãos. O que a irmã acabou de falar, talvez muitos não tenham consciência disso. Quando você quer abolir a família monogâmica, cristão. Quando você quer atingir as crianças e fazê-las erotizadas antes do tempo, viola princípios cristãos. Quando você quer entorpecer o homem e deixá-lo sem a consciência das suas decisões e autodomínio, você abala o livre-arbítrio, a capacidade do ser humano tomar decisões por si mesmo. Então nós estamos diante de uma pauta anticristã. E é bom entender isso, porque muitos pensam que eles até falam que são anticapitalistas. Nada disso. É só uma nuvem de fumaça. Quando tem as férias, vai todo mundo para a Europa capitalista.
Vou continuar ainda mais um pedaço aqui do artigo do Pondé, continuando aqui a nossa reflexão. Ele diz assim: como identificar que você está diante de uma produção audiovisual woke? Todas as mulheres são heroínas, inteligentes, e os homens são fracos, idiotas ou maus. A série O Problema dos Três Corpos é um caso como esses. Meninas de 30 anos são gênias, enquanto os homens são inúteis. Na série, até o homem negro, hétero, cis, logo não vale muita coisa na moeda woke. É um babaca, meninão, que leva lição de moral da gênia ex-namorada dele, que é, diga-se de passagem, uma pentelha azeda. O que está se tentando fazer é uma lavagem cerebral, por meio da história, da sociologia, da filosofia, da política, da nutrição. Você tem até uma matemática queer. Observa a loucura, mas para nós é loucura. Mas para uma criança de 4 anos no ensino infantil, não é. É aqui que está o problema. Essa cultura woke ganha raízes numa criança, num adolescente. E nós achamos até ridículo, né? Mas não é para eles. Agora, aquele filme da Barbie, que chegou recentemente, ele foi trágico nesse sentido. Ele desconstruiu tudo aquilo que se sabia sobre a Barbie, ao inverso, do avesso. É aquilo, quer se apagar a história e se construir agora em cima da ideologia. Ao invés de criar símbolos da sua cultura, porque eu não sou contrário, por exemplo, o LGBT, os movimentos, eu penso que a arte tem que ser livre. Para negros, para LGBT, para as mulheres. Se elas quiserem, se esses movimentos querem criar ícones, eu acho que é legítimo. Eu, mesmo discordando da estratégia e tudo, agora eles não querem isso. Eles querem pegar símbolos masculinos históricos ou da literatura e torná-los gays. E esse processo é muito mais eficiente porque corrompe a história, corrompe o personagem que está no ideário das crianças para exatamente influenciá-las. Aí eu acho perverso e ilegítimo. O primeiro tema do artigo que eu estou puxando aqui para a nossa reflexão do Pondé na Folha de São Paulo, hein? É este aqui: o wokeismo é uma forma de repressão cognitiva, ou melhor, o wokeismo é uma forma de regressão cognitiva e tudo que ele toca vira nada. Ele escreveu mais um artigo sobre o wokeismo também na Folha de São Paulo. O título é Culto ao feminismo, às minorias, ao LGBTismo e ao identitarismo é tirania. Ele chama de tirania justamente a cultura woke e ele diz assim: diante da nova forma de tirania na cultura, o novo colaboracionismo se caracteriza pela submissão do pensamento à pauta woke. Diante do pânico de que acusem você de racista, homofóbico, transfóbico, misógino, o melhor é se ajoelhar diante do altar woke e jurar fidelidade ao seu clero. Ele está aqui falando de uma realidade. O jovem que hoje está na universidade, aquele jovem que está no colégio, ali no ensino médio, se ele não estiver lendo essa cartilha do wokeismo hoje, ele realmente vai se sentir um estranho. Ele sente-se quase que obrigado a entrar e fazer parte desse grupo que pensa desse jeito, que se veste desse jeito. Eu me deparei diante de uma situação que o meu filho, quando estava indo no ensino médio, ele chegou assim e disse: papai, eu tive que fazer uma redação exatamente do modo como eu não penso, senão eu não tiro nota, porque o professor eu já conheço. Ele é de determinada linha. Então eu tive que escrever o que eu não penso. Tirei nota máxima. Veja a que se veem obrigados hoje os nossos adolescentes e jovens. Isso aqui é o movimento woke. O autoritarismo, e o caso do seu filho é muito frequente, e eu estou vendo cada vez mais cedo. Meninos na 5ª série, na 4ª série. E aí eu posso falar até do meu filho, que na 4ª série teve, atenção, 9 anos. Ele teve uma professora esquerdista que o perseguiu, porque o meu filho foi ensinado os valores. O meu é a mesma não coisa. Não está aqui de religião, não. Sim. Não é nem por ser cristão. É porque ele sabia que, por exemplo, a história do socialismo é uma história de ditaduras. Uhum. Meu filho sabe disso. Não é história de luta por justiça social. A história do socialismo é uma história de genocídios, de perseguição aos adversários, de extermínio de classes de pessoas. E quando ele expunha isso, a professora o repelia. Então,
é muito triste que a escola tenha se tornado um local de autoritarismo. E se os pais não acordarem, vão um dia acordar com os filhos doutrinados. A gente voltou neste bloco aqui falando sobre cancelamento. Nós temos um caso icônico, internacionalmente conhecido, porque é um personagem importantíssimo, é o psicólogo, ele tem muitas outras formações, o Jordan Peterson, não é? Isso. Ele é canadense e ele foi cancelado exatamente porque ele discordava desse jeito de pensar e não dava aulas concordando com este movimento woke e também a sua orientação psicológica aos seus clientes não eram exatamente como hoje essa linha que está aí no mundo hoje, que você não pode discordar, especialmente na área sexual, homossexual. Ele sofreu um grande cancelamento e teve que sair do país dele para ir para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve o caso de uma artista, acho que é a Jojo Todinho. Ela, porque na mídia, sendo negra, nas redes sociais, ela não se manifestou favorável a determinado pensamento dos militantes da causa, e ela disse, não, eu sou uma pessoa conservadora, eu sou de direita, eu não penso igual. Ela passou a ser cancelada. Mas como você é negra e não pensa como nós? E é muito comum também esse cancelamento hoje. Quantos homossexuais a gente conhece que não pensam como os militantes homossexuais e são cancelados pelos outros? Então, essa vai ser uma realidade cada vez mais presente? Isso aí mostra que eles não estão em defesa da minoria que alegam. Eles estão em defesa da sua pauta socialista. Por isso que o negro, quando é de direita, ele vira capitão do mato. Uhum. Lembra aí de um político agredindo um negro Sim. que não era da esquerda. Capitão do mato, para quem não sabe, era um negro, no tempo da escravidão, que capturava os negros fugitivos e até os matava. Portanto, é uma agressão vil, perversa, porque o movimento negro não defende os negros, defende os negros socialistas e o socialismo. O movimento feminista não defende a mulher, porque se a mulher for de direita, quem celebra Margaret Thatcher do movimento feminista? Se a mulher for de direita e for estuprada, fica esquecida. Não é. Se sofrer um feminicídio, fica esquecida. Se um artista de esquerda cuspir na cara, como tivemos o caso, cuspiu na cara de uma mulher de direita, isso não vai ser nenhum alarde. Então, o tema aqui do feminismo é exatamente isso, dos negros, dos LGBT. Se o gay, o LGBT, não for da esquerda, ele não vai ter nenhuma defesa, pelo contrário, vai ser até atacado, porque o movimento é ideológico, mas se esconde na pauta social. Eu tenho até um vídeo aí de um gay dizendo, gente, fujam dessa pauta LGBT. Esse ativismo LGBT, ele é perverso. Então, um gay denunciando esse ativismo LGBT, que é político ideológico socialista. Eu quero trazer aqui agora mais um convidado. Ele é produtor, ele é empresário, ele é terapeuta, o Charles D'Angelo, e ele vai contribuir também com essa nossa temática. A cultura woke ela é uma ideologia que se apresenta como consciente e sensível às questões sociais e que isso não é ruim, mas no fundo, na prática, ela promove uma desconstrução radical dos valores que sustentam a sociedade. Isso gera um grande impacto nas famílias, na sociedade, nas futuras gerações e principalmente dos nossos filhos. Através da mídia, do entretenimento e até do sistema educacional hoje, a cultura woke ela tem inserido conceitos que desafiam diretamente a nossa visão de sociedade, nossa visão tradicional de família. E o que eles fazem? Eles apresentam hoje a sociedade, a família tradicional como algo ruim, como algo obsoleto, né? Então, as nossas crianças estão sendo expostas a conteúdos, os nossos jovens estão sendo expostos a esses conteúdos que questionam de maneira, principalmente as autoridades dos pais, a autoridade da igreja, relativizam a moralidade
E o que eles fazem? Eles criam uma confusão sobre o que é certo e o errado nessa relativização. Então fique atento e mantenha os seus olhos na fé sólida e ativa em defesa da família, em defesa das nossas crianças. Que Deus abençoe e nos fortaleça nessa batalha. Obrigado, Charles. E unindo a reflexão dele, eu quero trazer mais um trecho para a gente terminar esse bloco aqui do segundo artigo do Luiz Pondé, que eu estou mencionando aqui, da Folha de São Paulo. Ele diz assim: ajoelhar-se diante do wokismo é a imagem que a filósofa francesa Bérénice Levet usa em seu livro A Coragem da Dissidência, o Espírito Francês contra o Wokismo, livro publicado em 2020. Ele diz, evidentemente, sem tradução no Brasil, A Coragem da Dissidência, o Espírito Francês contra o Wokismo. É preciso ter coragem para pensar contra e ir contra essa imposição que está presente na sociedade, né? Aí a gente precisa ter fundamentos. É importante a gente separar a indignação justa da capacidade para o combate. Tem muita gente indignada, despreparada. Vai cair. Por que despreparada? Porque não percebeu o que estamos conversando aqui. Agora, o que é importante para nós, pais, mães, profissionais, é a gente ter noção de que o nosso combate não pode sempre ser contra a ideologia. Muitas vezes, nós temos que nos voltar contra as ilegalidades que eles praticam. Porque se o discurso for sempre ideológico, isso fica num plano geral que não gera efeitos. Já se a gente pega o ato ilegal que foi praticado na escola e nós enquadramos na lei, isso dá ação de danos morais, isso dá demissão do profissional que agir mal. Então é aqui que entra o plano da ação tática. E vai ser aqui que nós vamos voltar a falar no último bloco, porque eu quero mostrar exatamente o seu trabalho nessa área de formar-nos na sociedade brasileira. O seu Instagram está repleto ali de orientações, de propostas para nós pais, educadores, pessoas em geral que se interessam para saber como agir diante de todas essas situações. Eu vou trazer aqui muitos dos seus cards ali para a gente mostrar e comentar também no último bloco. E vou no último bloco também falar sobre este livro aqui, Os Cristãos e o Governo. Está aqui, do professor Dr. Guilherme Shelby, que está aqui diante de nós nesse programa de hoje. A gente vai para o intervalo e volta já. E aí, família, tudo bem? Aqui é o Lucas, da Missão Faz-me Santo, diretamente dos Estados Unidos, do estado de Massachusetts. E aqui nós vemos e vivenciamos a cultura woke todos os dias. O problema da cultura woke é que ela coloca a criação no lugar do criador. Ou seja, traz um relativismo moral. Porque eu posso ser o que eu quero e não importa o que os outros pensam. Ela traz uma intolerância enorme à religião e outras ideias ao contrário dela. Ela traz uma confusão de identidade ao nos colocar no lugar de criador. E os nossos jovens têm sido ensinados nas faculdades a ser ativistas e não sobre educação verdadeira. Isso é o problema da cultura woke, se colocar no lugar do criador. E nessa eleição, nós tivemos uma resposta do país. O país deu uma resposta a essa cultura, porque ela é desenfreada, não tem um ponto que para. E por isso, essa foi a resposta dos Estados Unidos, ao eleger um presidente que é ao contrário dessa ideologia. Estamos falando sobre a agenda woke, a batalha cultural e política em nossos tempos, e eu quero trazer uma informação, viu, gente? Há uma clara doutrinação LGBTQIA+, para o público infantil, nos streams da Disney, da Nickelodeon, no Netflix, Paramount. Eles fazem isso escancaradamente, por isso que a gente pode tocar aqui, falar o nome deles sem nenhum receio, não há nada nisso. É uma verdade que a gente está aqui apenas apresentando. Então você que tem filhos, esteja consciente disso, não é? Que mais ainda que a gente vai trazer aqui? Perguntas rápidas aqui para o senhor. A cultura woke está criando uma polarização na sociedade? A intenção dela é criar a polarização, está criando, e agora tem uma reação ainda iniciante. Eu não sou animador, não fico muito animado, das famílias e das pessoas de bem. O que foi aquele show da Madonna no Rio de Janeiro? O primeiro é sintomático ali, primeiro, que ela não cantou, né? Era playback, eu achei isso incrível. Assim, o Brasil deve ser o último na fila, né? Mas aquela prática, na verdade,
muitos artistas fazem isso. Eles fazem uma prática extravagante, erotizada em público. Agora, é interessante o caso da Madonna. O que ela fez ali, em si mesmo, não foi crime. Crime foi quem levou os filhos. Aí você tem um monte de globais que levaram crianças para assistir pornografia. Isso é crime no Brasil. E o que foi aquela abertura das Olimpíadas de Paris? Aqui nós estamos falando de O wokeismo completo, né? Sim. O wokeismo, e ali, no caso, o mundo sendo retratado, porque aqueles símbolos para uma sociedade não apenas francesa. E aquele era um recado para o mundo. Para o mundo. E, principalmente, um desrespeito às crianças e adolescentes. Porque, veja, não há nenhum desrespeito em você apresentar os LGBT, as pessoas, os transexuais, travestis, olha, merecem todo o nosso respeito. Não, nada. Pelo contrário, são seres humanos. Muitos têm caráter, outros não, como nós. A questão aqui é o caráter, o valor e o respeito a cada público. Crianças e adolescentes são altamente vulneráveis. E as práticas eróticas, as práticas que revelam ou induzem a pornografia, são absolutamente impróprias. Esse conceito não é brasileiro, é mundial, para as crianças. Então, uma apresentação que é destinada ao mundo inteiro, sem limite etário, e você apresenta aquele teatro que muitas vezes se aproximou do erótico, ele é impróprio para as crianças. Agora, é interessante observar que a gente não falou, viu, Ronaldo? Uma coisa importante é que, quando falamos da sexualidade, o primeiro direito da criança ao nascer é ser respeitada conforme sua identidade biológica de sexo. Não é gênero. Quando a criança nasce, ela tem sexo. Ela não vai escolher, ela já tem. E ela deve ser orientada até que tenha plena consciência dos seus órgãos biológicos. É isso que está sendo, é isso que a ideologia de gênero e os ativistas LGBTI querem proibir. Porque se a criança tiver consciência do que é o ânus, do que é a vagina, do que é o pênis, se a criança tiver consciência do que é isso biologicamente, vai ser muito ruim para essa pauta ideológica. Porque o conhecimento da biologia vai aproximá-los da sua destinação natural, que é o homem se unir à mulher. E o ânus é o órgão de excreção das fezes. Então, esses elementos biológicos, eles vão ser fundantes para a compreensão da criança de si próprio, porque ela só poderá compreender o outro depois que ela se compreender como ser biológico. Estamos falando tanto de ciência, não é isso? Na pandemia, aqui vai uma orientação para os pais também e professores. Eu vou aproveitar esse instante aqui e trazer um outro convidado, o professor Felipe Santos, que vai contribuir também com esse nosso programa de hoje. Olá a todos, eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, criador do projeto Café, Bolinho e Teologia, uma iniciativa para tornar mais acessível a todo o leigo o conhecimento, né, o mundo maravilhoso da teologia. Para mim é um grande prazer poder falar aqui de um tema um tanto polêmico, né, a cultura woke. O que vem a ser isso? Esse termo significa despertei, acordei, né? Uma outra expressão que muitos falam, né? Isso furou a bolha. Isso acabou sendo usado também em uma forma de batalha cultural, porque o que propõe essa cultura woke é que, digamos assim, uma cultura anterior tem instrumentalizado, tem dominado povos e agora nós precisamos desconstruir tudo isso. E isso nós vemos os reflexos, né, de muitos desenhos animados, muitas histórias clássicas que nós conhecemos, passando por um processo de desconstrução. Nós vemos novas histórias em que a figura feminina ela é diferente, a figura masculina ela começa a ser desconstruída. Enfim, acabou sendo um artifício cultural para lutar contra uma cultura já estabelecida e implantar novos valores, ou, melhor dizendo, contravalores. E isso é muito criticado porque a forma com que isso acaba sendo
feito é de uma forma muito violenta. Se você é contra esse tipo de cultura, automaticamente você é enquadrado como um racista, um antidemocrático ou coisa assim. A pergunta que eu agora quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor tem trabalhado muito nesta área de orientação aos pais, de orientação a professores. Como a gente lida com isso dentro da nossa casa, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? Isso tudo que está sendo uma enxurrada lá de fora. Primeiro passo é nós começarmos a ouvir, porque as crianças são altamente vulneráveis, estão ouvindo celulares, rádios, propagandas. Você está assistindo um programa absolutamente apropriado. Você vai pegar uma água, na propaganda que o menino assiste, já vê a doutrinação. Então, nós precisamos ouvir, responder na medida que as crianças perguntam, não podemos falar demais, temos que saciar a dúvida das crianças. Papais, muita atenção nisso. Professores também. Às vezes a pergunta do menino é uma coisa que não é tão profunda. Responda na medida que ele precisa ouvir. Um menino de 5 anos é diferente do de 9. E mesmo 2 meninos de 9, um pode ter uma compreensão melhor do que o do outro de 9. Portanto, não podemos fazer outra coisa senão olhar para a individualidade. Agora, dá a verdade biológica. Eles precisam entender a verdade biológica, o seu corpo biológico. A menina tem a vagina, a menina tem o útero, a menina tem o ovário, a menina tem que entender que ela nasce com a potencialidade da maternidade. Ela é chamada para isso, não por a sociedade. Então, pais, façam isso com propriedade e com beleza. Com beleza. Né? A Bíblia tem uma passagem muito bonita, que é pedagógica universal. Ensina a criança no caminho que deve andar. Paro nessa expressão. Não é dizer para a criança, é ir de mão dada com ela. E aí, nesse ir de mão dada, é você se expor também a, às vezes, não cumprir o que você falou. Os pais têm que ter isso. Eu vou dizer outra coisa. Eu me orgulho muito, tanto minha filha quanto meu filho. Quantas vezes eles já me chamaram a atenção e eu tive que pedir perdão. Faz parte dessa caminhada também. É ruim para nós, né? Uma criança de 4 anos... É uma educação de mão dupla. De mão dupla. Sim, sim. Eu agora vou aqui pedir ao senhor que comente alguns dos seus mesmos cards. Vou pedir à nossa equipe que comece a passar aqui. Alguns dos cards que o senhor tem feito sobre o seu trabalho também. Vamos lá. Quer se especializar em dar palestras sobre diversos assuntos infanto-juvenil e ainda ser muito bem remunerado por isso? Explique para nós esse trabalho que o senhor vem fazendo, porque ele considero, essencialíssimo. Bem, o que nós estamos querendo fazer aqui, a minha intenção é treinar palestrantes cristãos para que eles se disseminem, compartilhem o conhecimento das leis. Basicamente são leis, decisões dos tribunais. Isso é um projeto de cidadania. A intenção é treinar advogados cristãos, psicólogos cristãos, assistentes sociais, profissionais de nível superior. Primeiro, com conhecimento das leis básicas, para que eles vão às escolas, os ambientes públicos, aos CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, dando treinamentos sobre a proteção da infância, da família e do professor. Quando esse programa for ao ar, provavelmente já se passou alguma dessas aí, mas o senhor está sempre fazendo mais, né? Nós vamos repetir, vamos renovar as turmas, 2ª, 3ª. O objetivo é pessoas... Por que eu tenho ali remunerado? Porque não é para ficar com conhecimento, não. Eu quero que essas pessoas tenham a obrigação é ruim falar, né? Mas que elas tenham o objetivo central. Sem preparar, cuidar de crianças, preparar professores e famílias, mas que elas vão ser remuneradas. Por que remunerado? Não sou eu não, hein? Existe verba pública na sua cidade. É isso que eu quero mostrar. Eu vou mostrar onde está a verba pública. Explique pra gente, né? O orçamento público, vamos falar assim, de estados, União e municípios das cidades, tem verbas destinadas aos palestrantes, às capacitações. Nós temos recursos públicos resultantes dos nossos impostos, só que nós não estamos lá dando treinamentos. Então eu quero levantar um exército... Isto é, nós nem sabemos que existe a verba, que existem essas possibilidades de atuação. Então eu tenho uma equipe de professores, de instrutores,
que vão mostrar para as pessoas, olha, existe esse recurso, vá nesse lugar. É cada palestrante que vai ter que fazer esse trabalho. Eu só estou mostrando o caminho. E uma outra coisa importante, nós temos hoje, graças a Deus, muitas prefeituras e câmaras que são afeitas a essa mensagem, que concordam com essa mensagem. Então temos muitas possibilidades e caminhos abertos. Agora é importante dizer, nós queremos cumprir todos os procedimentos legais. De licitação, de carta-convite. Portanto, eu vou dar as aulas... Por isso o treinamento, né? Por isso o treinamento. Tem que saber de tudo. A gente não pode aceitar nada que não seja dentro da lei. Está aparecendo aqui agora a rede social, você pode entrar aí já e pesquisar tudo. Vamos seguir. Mais um card ainda, um novo card. Esse aqui é o Seminário em Defesa da Infância. É esse teste, é esse trabalho de capacitação? Esse aqui vai ser aqui em Brasília. É uma igreja, Pode né? ter sido que o programa já passou, já foi em Brasília, né? Você veja ali, ó, é uma Assembleia de Deus, são mais de 400 igrejas, onde nós vamos dar a formação legal, e aqui é interessante, e eu queria dizer para vocês, especialmente a honra de estar aqui, Ronaldo, a Igreja Católica, os católicos, eu até me perdoe, eu nem chamo católico, nem chamo evangélico. Tanto que o pessoal até me pergunta, Guilherme, o que você é? Eu sou cristão. Me perdoe, pessoal. Somos irmãos. Eu sou cristão. Mas aqui eu vou dar protocolo de proteção da criança, para os líderes das igrejas, como proteger crianças do abuso. Aqui é a questão do abuso mesmo, físico, sexual. E depois eu vou dar um protocolo como encaminhar corretamente o caso. Vamos para o próximo card. O que a gente tem agora? Qual rede social você acha que é a mais perigosa para o seu filho? Eu acho que eu me enganei, que depois que eu entrei na sua rede social lá, eu me enganei. Eu achava que era uma e a outra. Qual que você achava? Eu achava que era o TikTok. Terrível também o TikTok. Sim. Só que tem controle. O TikTok tem controle. Tem denúncia. O WhatsApp não. Telegram não. Então, o seu filho recebe um link, recebe uma imagem, e essa imagem ele pode apagar, de pornografia, de cenas de violência, de cenas de conteúdo absolutamente perturbadores. E aquele conteúdo é recebido sem nenhum controle. O WhatsApp, hoje o pai que deixa um filho com o WhatsApp, porque como acontece também, às vezes uma outra pessoa, adulta ou adolescente, ou outra criança, acessa o número do seu filho. Então, quem manda para ele é um desconhecido, porque teve acesso pelo número de um amigo do seu filho. E aí tudo pode acontecer. Então, o WhatsApp hoje, e os pais não têm atenção quanto a isso. Acham que é uma rede de comunicação. Muita atenção. Vamos lá. Temos mais um card aqui ainda. Deixa eu ver qual é esse próximo agora. Criança não é adulto pequeno, criança merece respeito. Por quê? Artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Não tem capacidade de maturidade. Pode até ter um entendimento, mas não sabe se conduzir. E aí, o mais grave, hoje nós estamos vendo movimentos, o wokeismo propõe dar autonomia de vontade sexual para crianças de 3 anos, 4 anos. A capa da revista Nova Escola, em 2015, amigos, era um menino de 5 anos, travesti. E você sabe o que a educação brasileira falava? Temos que conversar sobre ele. Não questiona a atitude do menino de 5 anos, não! A educação tem que conversar sobre isso, porque ele tomou essa decisão. É o que eu digo, agora eu vou brincar, né? Se você conhecer um cachorro vegano, é melhor você conhecer quem é o dono. O próximo card diz assim: como agir efetivamente quanto ao funk? Apareceu ali. Isto é algo que me preocupa enormemente. E é uma das coisas, para mim, muito condenáveis que a gente está vendo acontecer na nossa sociedade hoje. Mas o que o senhor pensa, por favor? Olha, aqui eu vou ter que entrar numa seara que não é minha, que é a análise musical. Existe o funk melody, que é antigo, dos anos 80. Eu era um menino naquela época. Que é um funk romântico, que é um funk... Ainda inocente. Inocente, sim. Completamente. Sim. Aqui eu estou falando é o funk atual. Sim, o pancadão. Genital, pornográfico.
que às vezes, atenção, muitas músicas do funk, se você botar música e ler, não tem nada pornográfico. Mas quando ela é cantada e as linguagens figuradas são orgias. E outras, incitação ao crime. E aqui eu quero dizer isso, porque muitas vezes a letra diretamente não é imprópria, mas o contexto da música e as figuras de linguagem tornam aquela música altamente corruptora, Sim. imprópria para as crianças. Então, eu estou falando desse funk. Então, há leis que proíbem esse funk. E a gente não sabe. E a gente não sabe. E provavelmente pais e mães estão convivendo do lado da casa, ouvindo isso o tempo inteiro, perturbados e talvez até já acostumados, anestesiados, e não sabem que é ilegal. Aqui tem um probleminha, não. As autoridades também não sabem. Aqui é o mais grave. Por quê? Quando você tem uma lei que ninguém usa, é como se fosse um televisor. Se você deixar um aparelho eletrônico sem uso, a tendência é ele estragar, perder eficácia. A mesma coisa uma lei. Então nós temos uma lei no Brasil, artigo 234 do Código Penal, anote aí, que no seu parágrafo único, inciso 3º, ele diz que é crime fazer audição pública de caráter obsceno. O que é audição pública? É você veicular publicamente por áudio algo obsceno. É o que é o funk genital pornográfico, que relata orgias. Então, há uma lei de 6 meses a 2 anos de prisão, mas é crime. O que a autoridade... Muitas autoridades não sabem disso. O que acontece? Se você for autoridade de alguns lugares, muitas, não são todas, elas não vão fazer nada. Há também outra coisa aqui quanto ao funk. Há o volume do som. Há aqui uma questão de contravenção penal, que é perturbar o sono, a tranquilidade das pessoas, e é uma questão ambiental, os decibéis. É um crime ambiental. Sabia? Temos um grande trabalho pela frente, mas a gente não pode desanimar. Coragem, né? Amém. Sem dúvida. Foi um prazer recebê-lo, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse programa ele vai ficar aqui para a nossa história. Amém. E eu faço questão agora de pedir a você, leve esse programa o mais longe possível, mesmo que seja na sua vizinha aí do lado. Entendeu? O mais longe, para chegar a quem precisa, a todos os lugares. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Amém, Ronaldo. A gente se encontra novamente, minha. se Deus quiser. A você que esteve conosco também, obrigado. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, com o novo Além da Notícia.